Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a este momento de elevação espiritual. Hoje compartilharemos algo tão precioso quanto raro, algo que tem transformado vidas ao redor do mundo de maneira extraordinária. Uma revelação que vem diretamente do coração da Igreja, através das palavras do Papa Francisco, nosso guia espiritual nestes tempos desafiadores. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma simples oração, mas um canal direto com o divino, capaz de abrir as portas do céu em apenas 3 dias. Sim, você ouviu corretamente, 3 dias. 3 dias que podem transformar completamente sua vida. Nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sempre foi conhecido por sua simplicidade e por sua profunda conexão com o povo. Ele entende as lutas diárias, as dores silenciosas e os fardos invisíveis que cada um de nós carrega. Foi durante uma visita a uma pequena paróquia nos arredores de Roma, longe dos holofotes da mídia internacional, que o Papa compartilhou esta oração especial com um grupo de fiéis que enfrentavam dificuldades aparentemente insuperáveis. O que aconteceu depois disso foi tão extraordinário que não poderia ficar restrito àquela pequena comunidade. As histórias de transformação começaram a se espalhar, primeiro como um sussurro, depois como um testemunho vivo da ação divina entre nós. Esta oração que revelaremos hoje não é complexa, nem exige rituais elaborados. Sua força não está em palavras rebuscadas ou em fórmulas secretas. Seu poder reside na simplicidade e na fé sincera de quem a recita. Como o próprio Papa Francisco disse, às vezes as palavras mais simples são as que chegam mais rapidamente ao coração de Deus. E é exatamente isso que veremos nesta oração especial. Antes de compartilhá-la com você, permita-me contar a história de Maria Luz Gonzalez, uma mãe de 3 filhos de Barcelona. Maria Luz havia perdido toda a esperança quando recebeu o diagnóstico de uma doença que os médicos consideravam terminal. Seus filhos ainda eram pequenos, o mais novo com apenas 4 anos. A ideia de deixá-los crescer sem mãe era uma dor tão profunda que consumia sua alma dia e noite. Foi sua irmã mais velha quem ouviu falar desta oração especial durante uma peregrinação ao Vaticano. Ela anotou cuidadosamente cada palavra e trouxe para Maria Luz. "O que tenho a perder?", pensou Maria Luz, enquanto se ajoelhava ao lado de sua cama naquela noite. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, ela começou a recitar a oração, exatamente como ensinaremos hoje. Fez isso no primeiro dia, sem grandes expectativas, apenas como um último recurso de uma alma desesperada. No segundo dia, algo estranho aconteceu. Ela sentiu uma paz inexplicável, como se um manto suave tivesse sido colocado sobre seus ombros. No terceiro dia, Maria Luz acordou com uma energia que não sentia há meses. Uma semana depois, ao retornar ao hospital para seus exames, os médicos ficaram perplexos. Não havia mais sinais da doença que antes consumia seu corpo. Chamaram outros especialistas, refizeram os exames, mas a conclusão foi a mesma. Maria Luz estava curada. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Isso parece bom demais para ser verdade. E compreendo sua hesitação. Vivemos em um mundo onde a fé, muitas vezes, é questionada, onde o ceticismo parece mais inteligente que a crença. Mas peço que você abra seu coração por alguns minutos. Não estou pedindo que acredite cegamente, mas que considere a possibilidade de que existem forças maiores do que podemos compreender atuando em nosso favor. Esta oração não é mágica. Ela não funciona como um feitiço ou encantamento. O próprio Papa Francisco enfatizou isso quando a compartilhou. O que faz dela tão poderosa é a combinação entre as palavras sagradas e a fé sincera de quem as profere. É um encontro entre o divino e o humano, mediado pela confiança de que Deus ouve cada suspiro de nosso coração.
Existem momentos na vida em que nos sentimos completamente sozinhos, como se estivéssemos gritando em um vazio infinito sem que ninguém pudesse nos ouvir. Momentos em que as paredes parecem desabar sobre nós e não vemos saída. Foi pensando nesses momentos que o Papa Francisco decidiu compartilhar esta oração como um farol de esperança em meio à escuridão que às vezes parece nos envolver. João Batista, um pescador humilde da costa portuguesa, é outro exemplo do poder desta oração. Após 30 anos no mar, João começou a perder a visão devido a uma doença degenerativa. O diagnóstico foi devastador. Em poucos meses, ele estaria completamente cego. Para um homem cuja vida inteira girava em torno do mar, dos horizontes infinitos e do azul profundo das águas, a escuridão era um pesadelo insuportável. Sua esposa, Fátima, soube da oração através de uma carta de uma prima que vivia em Roma, próxima ao Vaticano. Juntos, João e Fátima recitaram a oração durante 3 dias, com uma fé que transcendia o entendimento racional. Na manhã do 4º dia, João acordou e notou algo diferente. As formas borradas que vinham dominando sua visão pareciam mais nítidas. Ele conseguia distinguir os contornos do rosto de sua amada esposa, as cores de sua casa de pescador, o azul do céu pela janela. O que os médicos haviam declarado irreversível estava recuando misteriosamente. Hoje, 3 anos depois, João continua pescando, contemplando os amanheceres sobre o mar que tanto ama. São histórias como essas que nos fazem refletir sobre o poder da fé e da oração. Não são casos isolados. Desde que esta oração começou a ser compartilhada, milhares de testemunhos surgiram de diferentes partes do mundo. Pessoas curadas de doenças, relacionamentos restaurados, vícios superados, oportunidades que surgiram quando tudo parecia perdido. Cada história é única, mas todas compartilham o mesmo fio condutor, a fé sincera e a confiança absoluta na misericórdia divina. E agora, com o coração aberto e a mente receptiva, vamos conhecer esta oração extraordinária revelada pelo Papa Francisco. Prepare seu coração para recebê-la. Se possível, encontre um lugar tranquilo onde você possa se concentrar plenamente nas palavras que serão ditas. Lembre-se de que não é a eloquência com que você as pronuncia que importa, mas a sinceridade com que seu coração as acolhe. A oração é conhecida como a súplica das 3 auroras e deve ser recitada preferencialmente ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começam a aparecer no horizonte. Se isso não for possível, qualquer momento do dia será igualmente eficaz, desde que você esteja verdadeiramente conectado com o momento presente e com sua intenção mais profunda. Aqui está a oração. Pai Celestial, que contempla cada alma desde o trono da misericórdia, diante da primeira luz deste novo dia, eu me ajoelho em humildade, reconheço minha pequenez diante de sua grandeza e minha fragilidade diante de seu poder infinito. Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, que carregou nossas dores e conhece nossas lutas mais íntimas, hoje entrego em suas mãos cada ferida, cada medo, cada necessidade. Neste momento, pronuncie em silêncio seu pedido mais urgente. Espírito Santo, Consolador Divino, sopre sobre as águas turbulentas de minha vida, transforme minhas tempestades em calmaria e meus desertos em jardins floridos. Santíssima Trindade, mistério de amor perfeito, peço que abra as portas do céu sobre minha vida, derramando bênçãos que não posso conter, milagres que não posso imaginar e graças que não mereço, mas das quais necessito desesperadamente. Maria, Mãe de Jesus, e nossa Mãe, cubra-me com seu manto de proteção. Interceda por mim junto ao trono da graça.
para que meu clamor seja ouvido e minha súplica atendida. Creio, Senhor, que em 3 dias, assim como Cristo ressuscitou glorioso ao 3º dia, minha situação será transformada pelo poder de seu amor. Não segundo minha vontade imperfeita, mas segundo sua sabedoria infinita. Em suas mãos entrego este momento, em seu coração deposito minha confiança, em sua palavra firmo minha esperança. Amém. Esta oração deve ser recitada por 3 dias consecutivos, preferencialmente no mesmo horário. O Papa Francisco ressaltou a importância da consistência e da perseverança na oração. Não é o volume de palavras ou a quantidade de vezes que a repetimos que a torna eficaz, mas a constância de nosso diálogo com Deus. Agora, você pode estar se perguntando, por que 3 dias? Qual é o significado deste número? Na tradição cristã, o número 3 tem um profundo significado espiritual. Representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também nos lembra os 3 dias que Jesus permaneceu no sepulcro antes de ressuscitar glorioso, trazendo nova vida e esperança para toda a humanidade. Quando oramos por 3 dias consecutivos, estamos simbolicamente participando deste mistério de morte e ressurreição, permitindo que algo em nós morra para que algo novo possa nascer. Ana Clara, uma jovem professora do interior do Brasil, estava prestes a desistir de seu sonho de abrir uma escola para crianças carentes em sua comunidade. Após 2 anos de tentativas frustradas de conseguir financiamento e apoio, suas economias estavam acabando e as portas pareciam se fechar uma após a outra. Foi quando sua avó, uma senhora de fé inabalável, compartilhou com ela esta oração especial que havia chegado através de uma carta de um parente que trabalhava no Vaticano. Com o coração pesado, mas ainda alimentando uma pequena chama de esperança, Ana Clara começou a recitar a oração. No primeiro dia, nada de extraordinário aconteceu. Ela continuou enfrentando as mesmas dificuldades e obstáculos. No segundo dia, enquanto caminhava pela praça central de sua cidade, encontrou inesperadamente uma antiga professora da faculdade que agora trabalhava para uma fundação internacional de apoio à educação. Uma conversa casual se transformou em uma oportunidade de apresentar seu projeto. No terceiro dia, enquanto terminava de recitar a oração, seu telefone tocou. Era sua antiga professora, comunicando que a fundação havia aprovado integralmente o financiamento para a escola. Hoje, 3 anos depois, a escola de Ana Clara atende mais de 200 crianças que antes não tinham acesso à educação de qualidade. Quando perguntada sobre o segredo de seu sucesso, ela não hesita em atribuí-lo à força da oração e à providência divina que se manifestou quando tudo parecia perdido. O Papa Francisco frequentemente nos lembra que a oração não é um botão mágico que pressionamos para obter o que desejamos. É um diálogo de amor com aquele que nos criou e nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Às vezes, a resposta que recebemos não é exatamente o que pedimos, mas é sempre o que realmente precisamos, mesmo que não possamos compreender no momento. Roberto, um empresário italiano que havia perdido tudo durante uma crise econômica, recitou esta oração pedindo desesperadamente a recuperação de sua fortuna. O que ele recebeu, no entanto, foi algo completamente diferente. Durante esses 3 dias de oração intensa, Roberto começou a perceber que sua obsessão pelo sucesso material havia destruído sua saúde, distanciado sua família e esvaziado sua vida de significado real. A porta do céu que se abriu para ele não foi a da prosperidade financeira imediata, mas a do autoconhecimento e da reconexão com o que realmente importava. Hoje, Roberto lidera uma associação que ajuda empresários falidos a reconstruir suas vidas, não apenas financeiramente, mas de forma integral.
Ele encontrou um propósito maior e uma paz que nenhuma conta bancária poderia proporcionar. Como ele mesmo diz, a oração não me deu o que eu queria, mas me deu o que eu precisava, e por isso serei eternamente grato. É importante compreender que esta oração não é uma fórmula mágica para manipular a vontade divina. É um canal de comunicação que nos coloca em sintonia com o plano maior que Deus tem para nossas vidas. Às vezes, o milagre que recebemos não é a eliminação da cruz que carregamos, mas a força para carregá-la com dignidade e encontrar sentido em meio ao sofrimento. Carmen, uma mãe solteira do México, rezou pedindo a cura de seu filho que sofria de uma doença crônica. A cura física completa não veio como ela esperava, mas algo igualmente poderoso aconteceu. Uma paz inexplicável tomou conta de seu coração e ela começou a perceber pequenas bênçãos diárias que antes passavam despercebidas. Sua relação com o filho se aprofundou e juntos encontraram força para enfrentar cada dia com coragem renovada. Comunidades de apoio surgiram ao seu redor, pessoas que ela nem sabia que se importavam começaram a oferecer ajuda de diversas maneiras. A vida continuou desafiadora, mas ela não estava mais sozinha em sua jornada. O Papa Francisco enfatiza que a verdadeira oração sempre nos transforma, mesmo quando as circunstâncias externas permanecem as mesmas. Ela abre nossos olhos para possibilidades que não conseguíamos enxergar antes. Nos conecta com recursos internos que desconhecíamos possuir e, acima de tudo, nos lembra que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Ao recitar a súplica das auroras, você está se unindo a milhares de pessoas ao redor do mundo que encontraram nessas palavras um refúgio seguro em tempos de tempestade. Pessoas de diferentes nacionalidades, culturas e condições sociais, todas unidas pela mesma fé e pela mesma esperança de que o céu pode, sim, tocar a terra quando oramos com sinceridade. Uma característica notável desta oração é que ela não se limita a pedir por necessidades pessoais. Ela também nos convida a interceder pelos outros, especialmente por aqueles que sofrem. O próprio Papa Francisco, ao compartilhá-la, enfatizou a importância da oração como um ato de caridade espiritual que transcende fronteiras e distâncias. Miguel, um jovem sacerdote das Filipinas, utilizou esta oração para interceder por sua comunidade que sofria após um tufão devastador. Os recursos eram escassos e a ajuda internacional tardava a chegar. Durante 3 dias, ele reuniu os sobreviventes em meio às ruínas da igreja local e juntos recitaram a oração. No 3º dia, sem qualquer aviso prévio, 3 caminhões carregados de suprimentos chegaram à aldeia. Uma organização humanitária havia redirecionado a ajuda destinada a outra região, sentindo um impulso inexplicável para visitar aquela pequena comunidade primeiro. Coincidência? Talvez para alguns. Mas para aqueles que experimentaram pessoalmente o poder desta oração, não há dúvida de que algo maior está em ação quando abrimos nosso coração para o divino. Esta oração também tem um efeito profundo em situações de conflito e desarmonia. Famílias divididas por mágoas antigas, colegas de trabalho em constante atrito, vizinhos envolvidos em disputas aparentemente irreconciliáveis. Todos têm encontrado no poder destas palavras um caminho para a reconciliação e a paz. Luísa e Carlos estavam à beira do divórcio após 15 anos de casamento. A comunicação havia se deteriorado completamente e cada conversa se transformava em uma batalha dolorosa. Por sugestão de um amigo próximo, Luísa começou a recitar a oração em segredo, sem que Carlos soubesse. Não pedia especificamente pela reconciliação, mas pela sabedoria para entender a vontade de Deus para aquela situação. No 3º dia, algo surpreendente aconteceu.
Carlos chegou em casa com uma expressão diferente, mais suave. Pela primeira vez em anos, sentaram-se e conversaram sem acusações ou defesas. Aquela conversa abriu caminho para um processo de cura que, embora lento e por vezes doloroso, acabou salvando não apenas o casamento, mas transformando-o em algo mais profundo e verdadeiro do que havia sido antes. O Papa Francisco frequentemente nos lembra que a oração não muda apenas situações externas, ela nos muda por dentro. E quando mudamos interiormente, todo o mundo ao nosso redor começa a se transformar também. É como jogar uma pedra em um lago. As ondulações se espalham muito além do ponto de impacto inicial. Ao recitar esta oração por 3 dias consecutivos, você está criando um espaço sagrado em sua vida, um tempo separado para encontrar-se com o divino. Em um mundo onde o tempo parece sempre escapar por entre nossos dedos, onde a pressa e a distração são constantes, este ato simples de parar e rezar intencionalmente já é, em si mesmo, um pequeno milagre. Não importa qual seja a sua necessidade hoje, seja uma cura física, uma restauração emocional, uma solução financeira, uma reconciliação familiar ou simplesmente a paz interior que parece sempre elusiva, esta oração pode ser o canal através do qual a graça divina fluirá para a sua vida. Não porque as palavras em si tenham algum poder mágico, mas porque elas expressam uma entrega genuína e uma confiança absoluta naquele que tudo pode. As histórias que compartilhamos aqui hoje são apenas uma fração dos testemunhos que continuam a surgir de todos os cantos do mundo. Pessoas comuns como você e eu, enfrentando desafios que pareciam insuperáveis, encontraram nestas palavras simples uma força que transcende o entendimento humano. O próprio Papa Francisco, quando questionado sobre como tinha tanta certeza do poder desta oração, respondeu com sua característica humildade: não é a oração em si que tem poder, mas aquele a quem ela é dirigida. Nossas palavras são apenas o veículo através do qual nosso coração se conecta com o coração de Deus. E quando essa conexão acontece, não há limite para o que pode brotar desse encontro. Ao finalizar este momento especial, gostaria de convidá-lo a não guardar esta oração apenas para si. Como o próprio Papa Francisco enfatizou, as bênçãos espirituais são multiplicadas quando compartilhadas. Talvez haja alguém em seu círculo de relacionamentos que está passando por um momento difícil e poderia se beneficiar destas palavras de esperança e conforto. Não hesite em compartilhar com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus usará para transformar a vida de alguém hoje. Lembre-se, a fé é como uma pequena semente. Quando plantada em solo fértil e regada diariamente, cresce e se transforma em uma árvore robusta, capaz de oferecer frutos e sombra para muitos. Esta oração é como essa semente. Plante-a em seu coração durante estes 3 dias e observe o que brotará a partir dela. O Papa Francisco nos ensina que a verdadeira espiritualidade não nos afasta do mundo, mas nos capacita a transformá-lo através de pequenos atos diários, de amor e serviço. Depois de recitar esta oração por 3 dias, observe ao seu redor. Quem precisa de uma palavra de encorajamento? Quem necessita de ajuda concreta? Quem se beneficiaria de sua escuta atenta e compassiva? A oração autêntica sempre nos move em direção ao outro, nunca nos fecha em nós mesmos. Pedro, um idoso solitário em um pequeno vilarejo de Portugal, recitou esta oração pedindo simplesmente por um sinal de que Deus ainda se lembrava dele. Depois do 3º dia, sentiu um forte impulso para visitar o centro comunitário local, algo que nunca havia feito antes. Lá, descobriu um grupo de jovens voluntários que precisavam exatamente das habilidades de carpintaria que ele havia desenvolvido ao longo de décadas de trabalho.
O que começou como uma simples oração se transformou em um novo capítulo de sua vida, repleto de propósito e conexões significativas. Neste momento, enquanto estas palavras ressoam em seu coração, pode ser que você esteja se perguntando se isso realmente funcionará para você. Talvez sua situação pareça complexa demais, seu problema grande demais, sua dor profunda demais. Permita-me assegurar-lhe, com todo o respeito por sua jornada única, que não há abismo tão profundo que o amor divino não possa alcançar. Não há noite tão escura que não seja seguida por uma aurora. O convite está feito. Por 3 dias, apenas 3 dias, experimente abrir seu coração para esta prática espiritual. Recite a súplica das 3 auroras, com sinceridade e confiança. Não como um teste ou um experimento, mas como um genuíno ato de fé. Então, observe. Observe atentamente os pequenos sinais, as coincidências inexplicáveis, os encontros inesperados, as ideias súbitas que surgem em sua mente, as portas que se abrem quando menos se espera. Como o próprio Papa Francisco frequentemente diz, Deus nos surpreende. Ele trabalha de maneiras que desafiam nossa lógica limitada e transcendem nossas expectativas. Esteja aberto para ser surpreendido nos próximos dias. Vamos recitar novamente a oração, desta vez lentamente, para que você possa absorver cada palavra, cada sentimento que ela evoca. Pai Celestial, que contempla cada alma desde o trono da misericórdia, diante da primeira luz deste novo dia, eu me ajoelho em humildade, reconheço minha pequenez diante de sua grandeza e minha fragilidade diante de seu poder infinito. Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, que carregou nossas dores e conhece nossas lutas mais íntimas, hoje entrego em suas mãos cada ferida, cada medo, cada necessidade. Neste momento, pronuncie em silêncio seu pedido mais urgente. Espírito Santo, Consolador Divino, sopre sobre as águas turbulentas de minha vida, transforme minhas tempestades em calmaria e meus desertos em jardins floridos. Santíssima Trindade, mistério de amor perfeito, peço que abra as portas do céu sobre minha vida, derramando bênçãos que não posso conter, milagres que não posso imaginar e graças que não mereço, mas das quais necessito desesperadamente. Maria, Mãe de Jesus, e nossa Mãe, cubra-me com seu manto de proteção. Interceda por mim junto ao trono da graça, para que meu clamor seja ouvido e minha súplica atendida. Creio, Senhor, que em 3 dias, assim como Cristo ressuscitou glorioso ao 3º dia, minha situação será transformada pelo poder de seu amor, não segundo minha vontade imperfeita, mas segundo sua sabedoria infinita. Em suas mãos entrego este momento, em seu coração deposito minha confiança, em sua palavra firmo minha esperança. Amém. Lembre-se de que esta oração não precisa ser recitada em voz alta. O que importa é a intenção do coração. Se você estiver em um local público ou não puder falar em voz alta por qualquer motivo, leia-a mentalmente, permitindo que cada palavra ressoe em seu interior. Deus ouve até mesmo os sussurros mais suaves de nossa alma. Um aspecto importante destacado pelo Papa Francisco é a perseverança na oração. Os 3 dias representam um compromisso, uma demonstração de que nossa fé não é momentânea ou superficial. É um ato de confiança sustentada, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Teresa, uma jovem estudante universitária na Argentina, enfrentava uma ansiedade paralisante que a impedia de realizar os exames finais necessários para sua formatura. Após conhecer esta oração através de um retiro espiritual, ela decidiu recitá-la fielmente por 3 dias. No primeiro dia,
Nada mudou. A ansiedade continuava intensa como sempre. No segundo dia, ela sentiu um leve alívio, mas ainda insuficiente para enfrentar os exames. Foi apenas no terceiro dia, ao terminar a oração, que algo inexplicável aconteceu. Uma calma que ela nunca havia experimentado antes tomou conta de seu ser. Ela conseguiu não apenas enfrentar os exames, mas se destacar neles. Hoje, formada e atuando em sua área, Teresa continua recitando esta oração sempre que enfrenta um novo desafio. Esta é a beleza da fé autêntica. Ela não nos poupa das tempestades da vida, mas nos ensina a navegar através delas com uma confiança que transcende as circunstâncias. Como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ao finalizar nosso tempo juntos hoje, quero deixar com você um último pensamento. A oração não é apenas algo que fazemos, é algo que somos, convidados a nos tornar. Quando recitamos a súplica das 3 auroras, com o coração aberto, algo de sua essência permanece conosco. As palavras se tornam parte de nós, moldando nossa maneira de ver o mundo e responder às suas complexidades. Papa Francisco frequentemente nos lembra que a verdadeira oração não termina quando pronunciamos a palavra Amém. Ela continua a reverberar em nossas ações, em nossas escolhas, em nossa maneira de tratar os outros e a nós mesmos. É um diálogo contínuo com o divino que permeia cada aspecto de nossa existência. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ao se preparar para embarcar nesta jornada de 3 dias com a súplica das 3 auroras, faça-o com o coração aberto e expectante. Não como quem tenta manipular o divino para obter o que deseja, mas como quem se entrega confiantemente nas mãos daquele que sabe exatamente o que você precisa, mesmo quando você próprio não sabe. E quando o terceiro dia chegar ao fim, não se surpreenda se você se descobrir transformado de maneiras que não esperava. Pois as portas do céu, uma vez abertas, raramente se fecham da mesma forma. Elas deixam entrar uma luz que continua a brilhar mesmo nas noites mais escuras. Uma esperança que persiste mesmo nos tempos mais desafiadores. Um amor que sustenta mesmo quando todas as outras forças parecem falhar. Compartilhe esta oração com alguém que precisa urgentemente de um milagre em sua vida. Envie para aquela pessoa especial que está enfrentando uma batalha invisível aos olhos do mundo. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém hoje. Como o próprio Papa Francisco nos lembra, a oração compartilhada é multiplicada, não dividida. Ao encerrar esta mensagem, quero deixar com você uma reflexão final. Após completar os 3 dias desta poderosa oração, muitos fiéis ao redor do mundo relataram uma experiência comum. Ao pronunciar o último Amém no terceiro dia, sentiram algo indescritível, uma presença quase palpável, uma certeza interior tão profunda que só conseguiram expressar com uma única palavra, Amém. Uma palavra simples que carrega um universo de significado. Assim seja. Eu creio, confio plenamente, um Amém que ressoa nas profundezas da alma e ecoa na eternidade. Um Amém que une o céu e a terra em um abraço sagrado. Um Amém que marca o início de algo novo, algo belo, algo transformador em sua vida. Que assim seja para você também. Amém.